A tese principal de The Dawn of Everything: A New History of Humanity, de David Graeber e David Wengrow, é que a história da humanidade não segue um progresso linear ou inevitável, como sugerem narrativas tradicionais. Em vez disso, os autores argumentam que as sociedades humanas demonstraram ao longo do tempo uma notável flexibilidade, criatividade e diversidade na organização social, política e econômica. Eles desafiam a visão convencional de que a civilização evoluiu de maneira inevitável de pequenos grupos igualitários de caçadores-coletores para grandes sociedades hierárquicas baseadas em agricultura e Estado. Baseando-se em evidências arqueológicas e antropológicas, os autores mostram que sociedades do passado experimentaram diferentes formas de organização, muitas vezes alternando entre sistemas igualitários e hierárquicos, e que as escolhas feitas por essas sociedades eram muito mais variadas e deliberadas do que se costuma imaginar. Graeber e Wengrow também questionam a ideia de que a desigualdade e a centralização de poder são consequências inevitáveis do avanço tecnológico ou do aumento da complexidade social. Eles sugerem que os seres humanos sempre tiveram a capacidade de questionar, negociar e experimentar diferentes formas de viver, o que implica que mudanças sociais futuras também estão ao nosso alcance. Essa abordagem coloca em xeque narrativas como as apresentadas por Thomas Hobbes, que via a vida pré-civilização como brutal e curta, ou Jean-Jacques Rousseau, que idealizava o bom selvagem. O livro, portanto, convida o leitor a repensar a história da humanidade de forma menos determinista e mais aberta às possibilidades de escolha e agência coletiva. A introdução de The Dawn of Everything estabelece o tom e os objetivos do livro, desafiando algumas das principais suposições sobre a história da humanidade. Os autores, David Graeber e David Wengrow, apresentam um manifesto intelectual que busca reimaginar o passado humano de forma menos determinista e mais aberta às possibilidades. Abaixo, os principais pontos apresentados na introdução. O problema com as grandes narrativas. Os autores começam criticando as narrativas dominantes sobre a evolução das sociedades humanas. Eles questionam a visão de que a história segue uma trajetória linear e inevitável, desde pequenos grupos igualitários de caçadores-coletores até grandes sociedades agrícolas e hierárquicas, e finalmente a civilização moderna. Essa ideia, que permeia o pensamento ocidental, é associada a filósofos como Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Hobbes via as sociedades humanas primitivas como brutais, violentas e caóticas, necessitando da autoridade de um Estado centralizado para garantir a ordem. Rousseau, por outro lado, idealizou os selvagens nobres, vivendo em igualdade e harmonia, mas considerou que o avanço da civilização trouxe a desigualdade. Os autores argumentam que ambas as visões são profundamente simplistas e limitadas, ignorando a diversidade e a criatividade das sociedades humanas ao longo do tempo. A influência das ideias indígenas. Um ponto central da introdução é a influência das ideias indígenas americanas sobre o pensamento iluminista europeu. Graeber e Wengrow destacam como debates entre colonizadores e líderes indígenas, particularmente dos povos iroqueses, moldaram os diálogos filosóficos do século XVIII. Eles mostram que pensadores como Montesquieu, Rousseau e outros foram profundamente influenciados por críticas indígenas à hierarquia, à desigualdade e à propriedade privada. Ao reconhecer essa influência, os autores reavaliam o papel das sociedades não ocidentais na história intelectual global, argumentando que elas contribuíram significativamente para as ideias de liberdade e igualdade que ainda moldam o mundo contemporâneo. Repensando a história humana. Graeber e Wengrow defendem que a história humana é muito mais complexa e variada do que as narrativas tradicionais sugerem. Eles enfatizam que não há uma única linha de desenvolvimento social inevitável. Sociedades humanas, mesmo na pré-história, frequentemente experimentaram formas alternativas de organização política, econômica e social. A transição para a agricultura, cidades e estados não foi uma evolução linear ou uniforme. Muitas sociedades oscilaram entre diferentes formas de organização. O objetivo do livro. Os autores deixam claro que o objetivo do livro não é apenas corrigir equívocos históricos, mas também abrir novas possibilidades para pensar o futuro.
Ao mostrar que as sociedades do passado eram mais diversas e deliberadas do que se imagina, eles sugerem que o futuro da humanidade não está limitado pelas estruturas atuais. O estudo do passado, portanto, não é apenas um exercício acadêmico, mas uma ferramenta para imaginar e construir mundos alternativos. Um convite à imaginação. Por fim, a introdução apresenta uma crítica ao que os autores chamam de pobreza de imaginação nas ciências sociais. Eles argumentam que as disciplinas acadêmicas frequentemente reproduzem narrativas deterministas, que naturalizam a desigualdade e a centralização do poder como inevitáveis. Em contraste, o livro propõe uma abordagem mais aberta, explorando exemplos históricos que demonstram como sociedades podem escolher e criar diferentes formas de organização. A introdução funciona com um chamado para como um chamado às suposições convencionais e embarcar em uma jornada intelectual que explora as múltiplas possibilidades do passado humano. Ela prepara o leitor para uma obra que desafia tanto as ortodoxias acadêmicas quanto as ideias populares sobre a história da humanidade. No capítulo 1, A Questão do Início, de The Dawn of Everything, David Graeber e David Wengrow examinam como as ideias modernas sobre as origens da sociedade foram moldadas por debates intelectuais da era do Iluminismo e exploram o impacto dessas narrativas na maneira como pensamos a história da humanidade. Eles abordam a influência dos filósofos iluministas, como Rousseau e Hobbes, e argumentam que essas visões são inadequadas para explicar a complexidade da história humana. Abaixo estão os principais pontos e ideias explorados no capítulo. A origem das narrativas modernas sobre a sociedade. Os autores iniciam o capítulo mostrando que a visão ocidental sobre a evolução social se baseia em narrativas construídas durante os séculos XVII e XVIII. Essas narrativas, popularizadas por filósofos como Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, propõem um estado de natureza hipotético que antecederia a formação das sociedades humanas organizadas. Hobbes argumentava que no estado de natureza a vida era solitária, pobre, desagradável, brutal e curta, justificando a necessidade de governos centralizados para garantir a ordem. Rousseau descrevia um estado de inocência primordial em que os seres humanos viviam em harmonia, mas que foi corrompido pelo advento da propriedade privada e da civilização. Graeber e Wengrow criticam essas perspectivas por serem essencialmente especulativas e por reduzirem a diversidade das experiências humanas a modelos simplistas de progresso ou decadência. O Iluminismo e as ideias indígenas. Uma parte central do capítulo é a tese de que muitas ideias iluministas sobre liberdade, igualdade e organização social foram profundamente influenciadas por diálogos com povos indígenas das Américas, particularmente os iroqueses. Os autores argumentam que líderes e pensadores indígenas, como o chefe Wendat Kandiaronk, criticaram abertamente a hierarquia e a desigualdade das sociedades europeias durante encontros com colonizadores e missionários. Essas críticas foram registradas e amplamente discutidas na Europa, moldando o pensamento iluminista. Kandiaronk, por exemplo, destacou que os europeus viviam em sociedades onde as pessoas eram governadas por leis, mas onde faltava verdadeira liberdade e autonomia individual. Sua visão contrastava com a sociedade iroquesa, onde as decisões eram tomadas coletivamente e a igualdade era valorizada. A história como produto de escolhas. Os autores desafiam a ideia de que o desenvolvimento social humano foi inevitavelmente direcionado por forças como o crescimento populacional, avanços tecnológicos ou a necessidade de sobrevivência. Eles mostram que, desde os primeiros registros arqueológicos, os seres humanos demonstraram uma notável capacidade de experimentar e escolher diferentes formas de organização social, política e econômica. Isso sugere que as sociedades não evoluíram de forma linear, mas por meio de um processo deliberado de experimentação e adaptação. A narrativa determinista da história Graeber e Wengrow argumentam que a visão determinista da história, em que a agricultura leva inevitavelmente à urbanização, que por sua vez leva à desigualdade e à centralização do poder, é uma construção moderna. Eles desafiam a ideia de que há um único caminho natural para o desenvolvimento humano, enfatizando que as sociedades do passado frequentemente tomaram direções alternativas, muitas vezes retornando a formas mais igualitárias ou experimentando com modelos híbridos. O papel da imaginação humana.
O capítulo também explora como o pensamento iluminista, apesar de suas limitações, reconhecia a capacidade humana de imaginar e criar formas alternativas de viver. Os autores sugerem que esta é uma característica fundamental da humanidade, a habilidade de reavaliar e reorganizar a vida social de maneiras inovadoras. Eles apontam que mesmo as sociedades pré-históricas, longe de serem estáticas ou primitivas, foram moldadas por essa capacidade criativa. Um novo ponto de partida. Graeber e Wengrow concluem o capítulo sugerindo que precisamos abandonar a busca por um início singular da história humana e, em vez disso, focar na diversidade de formas que as sociedades humanas assumiram ao longo do tempo. Eles argumentam que o que realmente importa não é descobrir onde ou como a civilização começou, mas entender as possibilidades criativas e alternativas que sempre estiveram disponíveis para a humanidade. Reflexão crítica. O capítulo funciona como um convite para questionar as narrativas tradicionais e adotar uma visão mais ampla e inclusiva da história humana. Ele posiciona o leitor para explorar as ideias centrais do livro, destacando que a história não é uma linha reta, mas um mosaico de experimentações, escolhas e possibilidades. Graeber e Wengrow, portanto, oferecem uma perspectiva revolucionária, não apenas sobre o passado, mas sobre o potencial do futuro humano, mostrando que, se nossas sociedades foram moldadas por escolhas no passado, novas escolhas ainda podem ser feitas para moldar o futuro. No capítulo 2, O Mito da Inocência Primordial, de The Dawn of Everything, David Graeber e David Wengrow exploram e desconstroem a ideia de que os primeiros humanos viviam em uma sociedade inocente e igualitária antes do surgimento da civilização. Eles argumentam que essa visão, frequentemente associada a pensadores como Jean-Jacques Rousseau, simplifica a complexidade e a diversidade das sociedades pré-históricas. O capítulo desafia o conceito de uma inocência primordial e propõe uma nova maneira de entender os primeiros grupos humanos. Aqui estão os principais pontos discutidos. A origem do mito da inocência primordial. Os autores destacam como a visão de Rousseau sobre um estado de natureza idealizado, onde os humanos viviam de forma igualitária e harmoniosa, moldou a maneira como muitas pessoas pensam sobre a pré-história. Rousseau argumentava que a desigualdade surgiu com o advento da propriedade privada, levando à formação de hierarquias e ao colapso da suposta harmonia primordial. Embora essa narrativa tenha influenciado gerações de pensadores, Graeber e Wengrow mostram que ela é fundamentalmente baseada em suposições especulativas e não em evidências concretas. Eles também ressaltam que essa ideia foi reforçada por contrapartes opostas, como Thomas Hobbes, que via os primeiros humanos como violentos e necessitados de controle centralizado. Ambas as visões reduzem a história humana a um modelo binário, ou a humanidade era inocente e igualitária ou caótica e brutal. Sociedades pré-históricas. Mais diversidade do que simplicidade. Os autores desafiam a ideia de que as primeiras sociedades humanas eram simples ou homogêneas. Baseando-se em evidências arqueológicas e antropológicas, eles mostram que grupos pré-históricos variavam amplamente em termos de organização social, econômica e política. Havia sociedades igualitárias, mas também comunidades com graus significativos de desigualdade e hierarquia. Alguns grupos pequenos praticavam formas sofisticadas de tomada de decisão coletiva, enquanto outros tinham estruturas mais hierárquicas, mesmo sem grandes populações ou agricultura. As pessoas experimentavam e alternavam entre diferentes formas de organização social, dependendo das circunstâncias ecológicas e culturais. O papel da sazonalidade. Um tema central do capítulo é a ideia de que muitas sociedades pré-históricas eram sazonais em sua organização social. Durante diferentes épocas do ano, elas poderiam mudar radicalmente suas estruturas sociais. Durante as estações em que os recursos eram abundantes, as comunidades podiam adotar formas mais hierárquicas e rituais elaborados, muitas vezes envolvendo chefes temporários ou elites cerimoniais. Em períodos de escassez, essas mesmas comunidades retornavam a formas igualitárias e de subsistência básica. Esse padrão de alternância demonstra que as sociedades pré-históricas eram dinâmicas e adaptáveis, rejeitando a ideia de que viviam em um estado fixo de inocência primordial. As escolhas deliberadas das sociedades Graeber e Wengrow enfatizam que as formas de organização social não eram impostas exclusivamente pelas circunstâncias materiais, como clima ou recursos naturais.
Em vez disso, as sociedades frequentemente tomavam decisões deliberadas sobre como se organizar. Por exemplo, algumas comunidades escolhiam a igualdade como um valor central, rejeitando hierarquias ou redistribuindo recursos de forma equitativa. Outras adotavam formas de liderança temporária ou hierarquia simbólica, mas frequentemente sem acumulação de poder ou riqueza. Essas escolhas desmentem a ideia de que a história humana é governada por leis deterministas. Complexidade sem agricultura. Outro ponto central é a existência de sociedades complexas antes do advento da agricultura. Graeber e Wengrow apresentam evidências de que, mesmo comunidades de caçadores-coletores podiam ter rituais elaborados para ser monumentos e divisões sociais. Um exemplo importante é Göbekli Tepe, na atual Turquia, um sítio arqueológico datado de cerca de 11 mil anos antes da Era Comum, que apresenta construções monumentais feitas por caçadores-coletores. A complexidade social, portanto, não dependeu do desenvolvimento da agricultura ou da sedentarização, desafiando a narrativa tradicional de que essas inovações levaram inevitavelmente à desigualdade e à hierarquia. A importância de rituais e ideologia. O capítulo também explora como rituais, mitos e simbolismos moldaram as estruturas sociais. Em algumas sociedades, rituais e cerimônias serviam para reforçar formas temporárias de hierarquia ou liderança, enquanto em outras, eles funcionavam para afirmar valores igualitários. Os autores argumentam que a ideologia desempenhou um papel fundamental na organização social, permitindo que as sociedades escolhessem conscientemente entre diferentes formas de viver. Conclusão. Abandonando a nostalgia e o determinismo, Graeber e Wengrow concluem o capítulo afirmando que a ideia de uma inocência primordial é não apenas errônea, mas também limitante. Ela cria uma narrativa nostálgica e determinista que impede a compreensão da verdadeira diversidade e criatividade das sociedades humanas. Em vez de buscar um paraíso perdido, eles propõem que o estudo da pré-história deve se concentrar em explorar a variedade de formas de organização social que os humanos experimentaram. Essa abordagem abre possibilidades para pensar o futuro de maneira menos limitada pelas estruturas atuais. O capítulo, portanto, desafia o leitor a abandonar mitos simplistas sobre o passado e adotar uma visão mais rica, diversa e dinâmica da história humana, onde as sociedades pré-históricas não eram nem inocentes nem predeterminadas, mas agentes de suas próprias escolhas e experiências. No capítulo 3, O Surgimento das Cidades, David Graeber e David Wengrow examinam o processo pelo qual as primeiras cidades surgiram, desafiando a visão tradicional de que elas foram um resultado inevitável da agricultura e da hierarquia centralizada. Em vez disso, eles propõem que as cidades devem ser vistas como espaços de experimentação social, onde diferentes formas de organização e governança foram testadas. O capítulo destaca a diversidade das cidades antigas, a flexibilidade de suas estruturas sociais e a capacidade humana de criar alternativas políticas dentro desses ambientes. Aqui estão os principais temas e ideias do capítulo. Desconstruindo o modelo tradicional. Os autores criticam o modelo tradicional da história, que sugere que as cidades surgiram diretamente da Revolução Agrícola. A urbanização levou inevitavelmente à desigualdade, à hierarquia e ao surgimento de elites dominantes. Eles argumentam que as evidências arqueológicas mostram uma história mais complexa, onde as primeiras cidades não eram necessariamente centros hierárquicos, mas frequentemente comunidades que funcionavam de maneira descentralizada e igualitária. O papel das cidades como experimentos sociais. Graeber e Wengrow sugerem que as cidades devem ser entendidas como laboratórios sociais, onde populações diversas se reuniram para experimentar formas de vida em grande escala. Isso inclui diferentes abordagens para a tomada de decisão, desde assembleias comunitárias até formas mais centralizadas de governo. Variedade na organização econômica, com algumas cidades apresentando comércio intenso e especialização de trabalho, enquanto outras eram mais orientadas para a autossuficiência coletiva. Formas híbridas de governança e onde hierarquias temporárias coexistiam com práticas igualitárias. Eles enfatizam que a urbanização não implicava necessariamente o surgimento de desigualdades permanentes, mas sim de uma negociação contínua sobre como organizar a sociedade. Exemplos arqueológicos de cidades diversas. Os autores apresentam evidências arqueológicas para ilustrar a diversidade das primeiras cidades.
Çatalhöyük, Turquia, cerca de 7.000 anos antes da Era Comum, um assentamento urbano que não apresenta sinais claros de hierarquia centralizada. As casas eram de tamanho semelhante e não havia templos ou palácios dominantes, sugerindo uma organização igualitária. Uruk, Mesopotâmia, cerca de 4.000 anos antes da Era Comum, muitas vezes considerada a primeira cidade. Uruk mostra evidências de especialização econômica e centralização, tá? Mas os autores destacam que mesmo aqui havia espaços públicos e formas de participação comunitária. Teotihuacan, México, cerca de 1.500 anos atrás. Conhecida por sua monumentalidade, Teotihuacan é um exemplo de uma cidade onde a organização social parecia evitar a centralização extrema do poder. Grandes edifícios públicos coexistiam com habitações coletivas. Esses exemplos demonstram que as primeiras cidades não seguiam um único modelo de desenvolvimento, mas eram moldadas pelas escolhas e prioridades de suas populações. O papel das instituições e espaços públicos. Os autores destacam como as primeiras cidades frequentemente incluíam espaços públicos, como praças e assembleias, que permitiam a participação coletiva. Esses espaços eram usados para tomada de decisões comunitárias, celebrações e rituais que reforçavam valores compartilhados, negociação de conflitos e manutenção da ordem social. Essas práticas contradizem a ideia de que as cidades antigas eram exclusivamente controladas por elites dominantes. Urbanização e mobilidade. Outro ponto levantado pelos autores é que as cidades antigas não eram populações estáticas. Havia uma mobilidade significativa, com pessoas entrando e saindo das cidades, trazendo novas ideias e práticas culturais. Essa troca constante permitiu que as cidades fossem centros de inovação e adaptação social. Cidades sem Estado. Graeber e Wengrow desafiam a suposição de que o surgimento das cidades estava intrinsecamente ligado ao surgimento do Estado. Eles argumentam que muitas cidades funcionaram sem estruturas estatais formais por longos períodos. Governança era frequentemente baseada em formas descentralizadas de organização. A autoridade era temporária e dependia de consenso, em vez de coerção. Essa perspectiva oferece uma visão alternativa às narrativas que associam urbanização à dominação e ao controle centralizado. Conclusão: as cidades como provas de criatividade social. Graeber e Wengrow concluem o capítulo enfatizando que as cidades antigas não devem ser vistas como o início inevitável da desigualdade, mas como demonstrações da criatividade humana em organizar a vida coletiva. Eles propõem que o estudo das primeiras cidades pode inspirar novas maneiras de pensar sobre como vivemos em sociedades urbanas hoje. As cidades, argumentam os autores, não são meramente produtos de forças materiais ou ecológicas, mas expressões de escolhas humanas deliberadas. Essa abordagem desafia o determinismo histórico e destaca o papel da agência humana na criação de estruturas sociais complexas. No capítulo 4, A Origem da Desigualdade, de The Dawn of Everything, David Graeber e David Wengrow abordam um dos temas mais debatidos nas ciências sociais: como e por que a desigualdade surgiu nas sociedades humanas. O capítulo desafia a narrativa tradicional de que a desigualdade é uma consequência inevitável do progresso humano, resultado de fatores como o crescimento populacional, a sedentarização e a revolução agrícola. Em vez disso, os autores argumentam que a desigualdade não é uma condição natural ou inevitável, mas sim uma escolha social que se manifesta de formas variadas ao longo da história. Críticas à narrativa linear. Os autores começam questionando a narrativa clássica que traça um caminho linear desde sociedades igualitárias de caçadores-coletores até hierarquias complexas nas sociedades agrícolas e urbanas. Essa narrativa sugere que as sociedades igualitárias eram naturais em pequenos grupos nômades. O crescimento populacional e a agricultura forçaram o surgimento de hierarquias e desigualdades permanentes. Graeber e Wengrow argumentam que essa visão é simplista e não reflete a evidência arqueológica e antropológica. Eles mostram que muitas sociedades pré-agrícolas já apresentavam formas de hierarquia, enquanto outras sociedades complexas deliberadamente evitavam a desigualdade. Ah, os três fundamentos da desigualdade. Os autores propõem que a desigualdade se manifesta em três esferas principais, que muitas vezes se entrelaçam. 1. Controle sobre a violência. Refere-se à capacidade de coagir ou controlar outros por meio de força física ou poder militar.
2. Controle sobre o conhecimento. Inclui o monopólio da informação, da tradição ou de rituais religiosos que conferem poder a uma elite específica. 3. Controle sobre os recursos materiais. Refere-se à posse de terras, riquezas ou outros bens econômicos. Essas formas de poder não surgem automaticamente em uma sociedade. Elas dependem de escolhas deliberadas e podem ser evitadas ou limitadas por estruturas sociais específicas. A resistência à desigualdade. Graeber e Wengrow destacam que muitas sociedades humanas resistiram ativamente ao surgimento da desigualdade. Por exemplo, algumas comunidades adotaram práticas de redistribuição para evitar a concentração de riquezas. Outras rejeitaram lideranças permanentes, permitindo que posições de poder fossem rotativas ou simbólicas. Muitos grupos limitaram o poder coercitivo por meio de mecanismos como assembleias comunitárias ou conselhos. Essas estratégias mostram que a desigualdade não é inevitável, mas frequentemente um processo contestado. Evidências arqueológicas. Os autores apresentam diversos exemplos arqueológicos para mostrar a diversidade de formas de organização social ao longo da história. Caçadores-coletores complexos. Alguns grupos de caçadores-coletores, como os habitantes da costa noroeste da América do Norte, desenvolveram hierarquias significativas, incluindo escravidão e riqueza material acumulada, sem depender da agricultura. Sociedades igualitárias complexas. Em contraste, sítios como Çatalhöyük, Turquia, mostram comunidades densamente povoadas e organizadas sem sinais claros de desigualdade permanente, como palácios ou túmulos grandiosos. Esses exemplos revelam que a desigualdade não é uma consequência automática do crescimento populacional ou nem ideologia e justificativas para a desigualdade. Os autores exploram como, ao longo da história, a desigualdade foi justificada por meio de ideologias religiosas, políticas ou culturais. Essas narrativas frequentemente legitimavam a concentração de poder nas mãos de poucos, a divisão da sociedade em classes ou castas, a naturalização de hierarquias baseadas em gênero, idade ou linhagem. Ao mesmo tempo, Graeber e Wengrow mostram como as sociedades também criaram contranarrativas para questionar essas justificativas. Experimentos com hierarquia e igualdade. Outro ponto importante é que as sociedades humanas frequentemente alternaram entre períodos de hierarquia e igualdade. Por exemplo, em algumas culturas, lideranças eram estabelecidas apenas em contextos específicos, como rituais ou guerras, e dissolvidas após esses eventos. Em outras, a desigualdade era temporária ou simbólica, sem impacto significativo no acesso aos recursos ou no poder cotidiano. Esses padrões mostram que as sociedades humanas experimentaram ativamente com diferentes formas de organização. Conclusão: desigualdade. Como uma escolha, Graeber e Wengrow concluem o capítulo enfatizando que a desigualdade não é uma característica fixa ou inevitável da condição humana. Em vez disso, ela reflete escolhas sociais feitas em contextos específicos. Eles argumentam que a desigualdade é um fenômeno contingente, que depende de fatores culturais, ideológicos e históricos. A ideia de que as sociedades humanas progrediram inevitavelmente em direção à desigualdade obscurece a riqueza das alternativas experimentadas ao longo da história. Os autores encorajam os leitores a repensar a origem da desigualdade e a reconhecer que a história humana oferece inúmeros exemplos de sociedades que resistiram ou evitaram a concentração de poder e recursos. Essa perspectiva sugere que, se a desigualdade é uma escolha, formas alternativas de organização social ainda são possíveis hoje. No capítulo 5, Revoluções Perdidas, de The Dawn of Everything, David Graeber e David Wengrow exploram as revoluções sociais que ocorreram na pré-história e na antiguidade, mas que frequentemente são esquecidas ou subestimadas na narrativa histórica convencional. O capítulo desafia a visão de que as grandes transformações políticas e sociais começaram apenas na modernidade, enfatizando que as sociedades antigas experimentaram mudanças radicais e deliberadas na organização social, muitas vezes em resposta a crises ou conflitos. Ideia central: revoluções como fenômeno recorrente. Os autores argumentam que, ao longo da história humana, comunidades frequentemente reestruturaram suas sociedades em resposta a desafios internos e externos. Essas mudanças não eram apenas ajustamentos gradativos, mas frequentemente verdadeiras revoluções sociais. Entretanto, essas transformações foram, em grande parte,
apagadas ou negligenciadas pela história tradicional, que tende a se concentrar em narrativas de progresso linear. Críticas ao determinismo histórico. Graeber e Wengrow desafiam a ideia de que a transformação social é sempre impulsionada por forças externas, como mudanças tecnológicas ou ecológicas. Eles destacam que muitas revoluções antigas foram conscientes e deliberadas, baseadas em debates internos sobre como as comunidades queriam viver, impulsionadas por crises de legitimidade quando as pessoas questionavam as estruturas de poder existentes, frequentemente reversíveis, com comunidades retornando a formas anteriores de organização caso as novas estruturas não funcionassem. Esse enfoque questiona a ideia de que a história humana é governada por forças inevitáveis e sugere que as sociedades antigas tinham uma capacidade impressionante de autoavaliação e adaptação. Exemplos de revoluções perdidas. Os autores apresentam uma série de exemplos históricos e arqueológicos que ilustram essas transformações esquecidas. As cidades da Bacia do Indo. Sociedades como Mohenjo-Daro e Harappa, na atual Índia e Paquistão, tinham estruturas urbanas sofisticadas, mas aparentemente sem sinais claros de autoridade centralizada, como palácios ou tumbas de elites. Isso sugere que essas cidades podem ter deliberadamente evitado o surgimento de hierarquias rígidas. Sociedades da América do Norte. Alguns grupos indígenas, como os povos da região do Mississippi, experimentaram períodos de centralização e hierarquia, seguidos por rejeições deliberadas dessas estruturas, retornando a formas mais igualitárias. Göbekli Tepe. Os autores sugerem que os construtores desse sítio monumental, datado de cerca de 11 mil anos antes da Era Comum, podem ter optado por abandonar ou transformar suas práticas sociais após a conclusão de suas construções, indicando uma reavaliação coletiva de suas prioridades. Ideologia e transformação social. Um tema central do capítulo é o papel da ideologia nas revoluções perdidas. Graeber e Wengrow argumentam que mudanças radicais frequentemente envolvem a criação de novos mitos ou narrativas que justificam a reorganização social, o uso de rituais e símbolos para consolidar novas formas de autoridade ou igualdade, a capacidade de questionar e criticar as instituições existentes, um traço distintivo da humanidade. Os autores destacam que essas revoluções raramente eram totalmente perdidas. Mesmo quando abandonadas, elas deixavam rastros duradouros nas tradições orais, mitologias e práticas culturais de suas sociedades. A fragilidade das hierarquias. Graeber e Wengrow também exploram como muitas hierarquias antigas eram instáveis e frequentemente desafiadas. Por exemplo, as lideranças em algumas cidades eram temporárias e dependiam de um consenso contínuo. As desigualdades materiais, mesmo quando surgiam, eram frequentemente questionadas e redistribuídas, especialmente em tempos de crise. Esses ciclos de centralização e descentralização sugerem que as sociedades antigas estavam longe de serem estáticas ou passivamente moldadas por suas condições materiais. Conclusão: o legado das revoluções perdidas. Os autores concluem o capítulo enfatizando que as revoluções perdidas demonstram a criatividade e a adaptabilidade das sociedades humanas. Em vez de ver as estruturas sociais modernas como o ápice de um progresso inevitável, Graeber e Wengrow argumentam que podemos aprender com essas experiências históricas alternativas para imaginar formas de organização mais justas e sustentáveis. As revoluções perdidas, embora apagadas das narrativas dominantes, são um lembrete de que o passado humano foi repleto de experimentação e transformação social. Reconhecê-las é essencial para expandir nosso entendimento sobre as possibilidades da organização social, tanto no passado quanto no futuro. No capítulo 6, Estados sem governantes, de The Dawn of Everything, David Graeber e David Wengrow examinam sociedades antigas que desenvolveram estruturas complexas sem depender de governantes autocráticos ou de hierarquias centralizadas. O capítulo desafia a visão convencional de que o Estado, definido como uma estrutura hierárquica e coercitiva de poder, é um pré-requisito para a organização de grandes sociedades. Em vez disso, os autores mostram que várias sociedades criaram instituições sofisticadas que permitiram a governança coletiva e descentralizada, sem que isso implicasse em uma classe dominante fixa. A concepção tradicional do Estado. Os autores começam o capítulo discutindo a definição clássica de Estado nas ciências sociais, frequentemente associada a
Um governo centralizado que exerce autoridade coercitiva, uma classe dominante que administra a sociedade em nome de uma elite. Controle institucional sobre recursos, leis e força militar. Eles criticam essa definição, argumentando que ela reduz as possibilidades históricas de organização social e ignora exemplos de sociedades que desenvolveram complexidade sem essas características. Estados sem governantes, um paradigma alternativo. Graeber e Wengrow propõem que é possível pensar em estados sem governantes, ou seja, sociedades com estruturas políticas complexas que não eram dominadas por uma autoridade central ou por elites permanentes. Eles destacam características comuns a essas sociedades. Tomada de decisão coletiva. Instituições como conselhos ou assembleias que permitiam a participação ampla na formulação de leis e políticas. Flexibilidade institucional. Regras e práticas que podiam ser ajustadas conforme as necessidades da comunidade, evitando a rigidez das hierarquias permanentes. Distribuição descentralizada de poder. Autoridade espalhada por várias instituições ou figuras temporárias, em vez de concentrada em um único governante ou classe dominante. Exemplos históricos de estados sem governantes. Os autores analisam exemplos arqueológicos e históricos que ilustram como sociedades complexas funcionaram sem hierarquias coercitivas. A bacia do Indo, as cidades de Harappa e Mohenjo-daro, cerca de 2.500 anos antes da Era Comum, são destacadas por sua organização urbana impressionante, com sistemas de drenagem, habitações padronizadas e centros de armazenamento. No entanto, não há evidências claras de palácios, templos ou estruturas de poder centralizado, sugerindo uma administração coletiva e descentralizada. A Confederação Haudenosaunee. Esse exemplo mais recente mostra como sociedades indígenas na América do Norte criaram formas de governança baseadas em assembleias e consenso. Apesar de sua complexidade política, não havia governantes individuais com poder coercitivo. A civilização minoica. Na ilha de Creta, durante o período minoico, cerca de 2.000 anos antes da Era Comum, a organização social parece ter evitado os modelos hierárquicos rígidos vistos em outras civilizações contemporâneas, como o Egito e a Mesopotâmia. Os minoicos priorizavam práticas redistributivas e cooperativas. A separação entre administração e autoridade. Um ponto-chave do capítulo é a ideia de que muitas sociedades antigas separavam funções administrativas, como manter registros ou supervisionar projetos públicos, de funções de autoridade política. Isso permitia a realização de tarefas complexas sem consolidar poder nas mãos de uma elite. A existência de mecanismos institucionais que impediam o surgimento de desigualdades permanentes. Essa distinção é particularmente evidente em contextos onde a burocracia era usada para fins organizacionais, mas sem legitimar classes dominantes. A importância da consciência coletiva. Os autores enfatizam que essas sociedades complexas, sem governantes, eram sustentadas por uma forte consciência coletiva, baseada em valores como igualitarismo, reciprocidade, participação comunitária. Esses valores eram frequentemente reforçados por meio de rituais, tradições e normas sociais que limitavam a concentração de poder. Críticas à teoria da coerção, Graeber e Wengrow questionam a ideia de que o poder coercitivo é necessário para manter a ordem em sociedades grandes e complexas. Eles mostram que muitas sociedades antigas resolveram conflitos por meio de negociação e mediação, em vez de punição coercitiva. O consenso social era uma ferramenta poderosa para garantir cooperação e estabilidade. Conclusão: uma visão ampliada do Estado. Os autores concluem o capítulo propondo uma visão mais ampla do que constitui um Estado. Eles argumentam que as sociedades humanas têm experimentado formas de organização política muito mais diversas do que as narrativas tradicionais reconhecem. Estados sem governantes são uma alternativa viável e historicamente documentada para a organização social complexa. Esses exemplos mostram que estruturas centralizadas de poder não são inevitáveis e que as sociedades modernas podem se inspirar nessas formas alternativas de organização. Esse capítulo desafia os leitores a repensarem as bases de nossa compreensão sobre o poder, a autoridade e a organização social, sugerindo que o passado humano oferece inúmeras possibilidades para imaginar futuros diferentes.
No capítulo 7, O Enigma da Obediência, de The Dawn of Everything, David Graeber e David Wengrow exploram um dos grandes mistérios da história humana. Por que os indivíduos e as comunidades se submetem a autoridades ou sistemas de poder, muitas vezes em detrimento de sua própria liberdade ou bem-estar? O capítulo investiga as condições em que as pessoas aceitam ou rejeitam a obediência e as estruturas de poder, questionando as explicações simplistas sobre o surgimento da hierarquia e do controle social. O problema da obediência, Graeber e Wengrow começam abordando um dilema central. Se a humanidade é naturalmente inclinada à liberdade, como sugerem os autores em capítulos anteriores, por que tantas sociedades historicamente aceitaram regimes opressivos ou autoritários? Eles desafiam a ideia de que a obediência resulta de uma natureza humana inerentemente conformista ou de forças externas inevitáveis, como violência ou necessidade econômica. Obediência não é simplesmente coerção. Os autores argumentam que a obediência vai além da mera coerção. Em muitos casos, as pessoas aceitam a autoridade porque ela está legitimada por narrativas culturais, religiosas ou ideológicas. Internalizam sistemas de poder, acreditando que são naturais ou inevitáveis. Participam ativamente na manutenção dessas estruturas, mesmo quando isso lhes custa pessoalmente. Essas observações destacam que o poder não depende apenas de força bruta, mas também de formas mais sutis de persuasão e controle simbólico. As três formas de poder. Graeber e Wengrow retomam sua análise das três esferas de poder: controle sobre violência, conhecimento e recursos materiais, e mostram como essas esferas podem interagir para sustentar a obediência. Eles destacam que o controle sobre a violência cria medo, mas também pode gerar a percepção de segurança, incentivando a obediência. O controle sobre o conhecimento, como narrativas religiosas ou ideológicas, legitima a autoridade, fazendo parecer que ela é inevitável ou divina. O controle sobre os recursos materiais cria dependência, tornando difícil para as pessoas resistirem sem arriscar sua sobrevivência. No entanto, os autores enfatizam que nenhuma dessas formas de poder é suficiente por si só. Elas precisam estar interligadas e legitimadas culturalmente para sustentar regimes duradouros. Exemplos históricos de obediência e resistência. Os autores exploram uma série de exemplos históricos e arqueológicos para ilustrar como diferentes sociedades lidaram com a questão da obediência. As cidades-estado mesopotâmicas. Graeber e Wengrow examinam como as elites urbanas usavam uma combinação de coerção e ideologia religiosa para consolidar o poder, mas também enfrentaram revoltas frequentes de trabalhadores e camponeses. As culturas do Pacífico. Eles citam exemplos de sociedades insulares que alternavam entre sistemas centralizados e igualitários, dependendo das condições ambientais e sociais, mostrando como a obediência era negociada e contestada. Revoltas camponesas medievais. O capítulo destaca que, mesmo em sociedades hierárquicas com controle centralizado, as pessoas constantemente testavam os limites do poder, desde sabotagens até revoltas em larga escala. A natureza ambígua da obediência. Um tema central do capítulo é a ambiguidade da obediência. Graeber e Wengrow mostram que as pessoas podem obedecer por motivos variados, incluindo medo, crença, conveniência ou pragmatismo. Obediência nem sempre significa aceitação. Em muitos casos, é uma resposta temporária ou estratégica a circunstâncias específicas. A obediência é frequentemente acompanhada por formas sutis de resistência ou crítica, mesmo que essas formas não sejam imediatamente visíveis. O papel da ideologia e do simbolismo. Os autores enfatizam o papel crucial da ideologia e do simbolismo na manutenção da obediência. Eles destacam que narrativas mitológicas e religiosas muitas vezes justificam a desigualdade e a autoridade, tornando-as aparentes como naturais ou inevitáveis. Rituais e cerimônias reforçam a ordem social, criando um senso de pertencimento e legitimidade. Sistemas simbólicos, como leis ou códigos morais, condicionam as pessoas a aceitar limites e obrigações como parte de sua identidade. Resistência, uma constante humana. Apesar da ênfase na obediência, Graeber e Wengrow argumentam que a resistência também é uma constante nas sociedades humanas. Eles destacam que, mesmo as sociedades mais hierárquicas enfrentaram formas contínuas de dissidência, desde revoltas até sabotagens silenciosas. Muitas vezes a obediência é negociada e os sistemas de poder precisam constantemente se adaptar para evitar colapsos.
A resistência pode ser expressa não apenas por meio de revoluções, mas também por meio de práticas culturais, histórias e modos de vida alternativos. Conclusão: um enigma em aberto. Graeber e Wengrow concluem o capítulo reconhecendo que o enigma da obediência é complexo e multifacetado. Eles argumentam que a obediência não é natural ou inevitável, mas sim construída socialmente e mantida por mecanismos culturais, simbólicos e materiais. As sociedades humanas sempre experimentaram com diferentes formas de poder e autoridade, e a obediência é frequentemente contestada ou renegociada. A história da obediência e da resistência oferece lições valiosas para entender como o poder opera hoje e como ele pode ser transformado. O capítulo desafia os leitores a reconsiderarem suas suposições sobre o poder e a liberdade, mostrando que o passado humano é rico em exemplos de contestação e experimentação social. No capítulo 8, O Agrarismo e o Mito da Revolução Neolítica, de The Dawn of Everything, David Graeber e David Wengrow questionam a ideia tradicional de que a Revolução Neolítica marcou uma transição linear e inevitável de sociedades de caçadores-coletores para comunidades agrícolas sedentárias e hierarquicamente organizadas. Eles argumentam que essa visão simplista ignora a diversidade de experiências humanas durante o período e reflete mais os preconceitos modernos do que a realidade histórica. O mito da Revolução Neolítica. Os autores começam explicando como a Revolução Neolítica foi concebida como um ponto de virada fundamental na história humana, quando a domesticação de plantas e animais teria levado a agricultura ao sedentarismo e ao surgimento de hierarquias e estados. Eles criticam essa narrativa por ser redutora, ao sugerir uma progressão inevitável de atraso para a civilização, baseada em suposições eurocêntricas e influenciada por ideologias do progresso linear, desconectada das evidências arqueológicas que mostram que as mudanças foram muito mais complexas e diversas. Graeber e Wengrow destacam que o termo Revolução Neolítica foi cunhado no século XX, quando os arqueólogos estavam tentando explicar mudanças profundas nas práticas humanas, sem levar em conta as variações regionais e temporais. Agricultura. Uma transição lenta e não linear. Os autores argumentam que a transição para a agricultura foi um processo lento e altamente variável. Em vez de uma revolução, foi um período prolongado de experimentação e adaptação. Eles apontam que muitos grupos adotaram práticas agrícolas de forma parcial, combinando agricultura com caça, coleta e pesca. Em várias regiões, as comunidades experimentaram com diferentes graus de sedentarismo antes de dependerem inteiramente da agricultura. A adoção da agricultura muitas vezes não levou imediatamente à desigualdade ou ao surgimento de hierarquias. Essas observações sugerem que as sociedades pré-agrícolas eram muito mais diversas e inovadoras do que a narrativa da Revolução Neolítica reconhece. Exemplos arqueológicos de diversidade agrária. Os autores apresentam uma série de exemplos arqueológicos que criam a complexidade das transições neolíticas. O crescente fértil. Na região hoje conhecida como Oriente Próximo, a domesticação de plantas como trigo e cevada ocorreu em várias etapas, e algumas comunidades mantiveram estilos de vida móveis por milhares de anos, mesmo enquanto cultivavam cereais. Mesoamérica. A domesticação do milho foi um processo lento e incremental, que levou séculos para transformar o milho selvagem, teuzinto, em uma base alimentar confiável. África subsaariana. A domesticação de plantas e animais ocorreu de forma descentralizada, com variações significativas entre regiões e ecossistemas. Esses exemplos mostram que não houve uma única rota para a agricultura, mas sim uma multiplicidade de experimentações locais. O impacto ambíguo da agricultura. Os autores destacam que a adoção da agricultura não foi necessariamente uma melhoria na qualidade de vida. Muitas comunidades agrícolas iniciais experimentaram declínios na saúde, como aumento de doenças, má nutrição, em comparação com seus predecessores caçadores-coletores. A agricultura frequentemente exigia mais trabalho físico e resultava em dietas menos diversificadas. O aumento da produtividade agrícola muitas vezes permitiu o surgimento de elites que controlavam os excedentes, promovendo desigualdades. Esses fatores sugerem que a adoção da agricultura não foi um progresso inevitável, mas uma escolha que teve consequências complexas. O papel da ideologia agrária.
Graeber e Wengrow também analisam o papel da ideologia na forma como a agricultura e o sedentarismo foram percebidos. Eles observam que as narrativas modernas frequentemente romantizam o sedentarismo e a agricultura como marcos de civilização. Essas narrativas ignoram que muitas sociedades antigas experimentaram com modos de vida alternativos, incluindo formas de agricultura nômade ou seminômade. As escolhas feitas por comunidades pré-históricas muitas vezes refletiam valores culturais e políticos, e não apenas necessidades materiais. Alternativas ao agrarismo. Os autores exploram exemplos de sociedades que evitaram a agricultura intensiva, mesmo tendo acesso às tecnologias necessárias para desenvolvê-la. Algumas comunidades deliberadamente mantiveram modos de vida baseados na caça e coleta ou em práticas agrícolas não intensivas, muitas vezes para preservar maior autonomia ou evitar desigualdades. Conclusão: uma história humana mais complexa. Graeber e Wengrow concluem o capítulo argumentando que a Revolução Neolítica, como um marco singular e universal, é um mito construído por perspectivas modernas e simplificadoras. Eles defendem que a história da humanidade é marcada por experimentações diversas, com comunidades testando diferentes combinações de agricultura, mobilidade e organização social. O surgimento de hierarquias e desigualdades não foi uma consequência inevitável da agricultura, mas uma escolha que dependia de contextos sociais e culturais específicos. Compreender a complexidade das transições neolíticas nos ajuda a ampliar nosso entendimento das possibilidades humanas e das alternativas para o futuro. No capítulo 9, Liberdade e Dominação, de The Dawn of Everything, David Graeber e David Wengrow exploram as dinâmicas entre liberdade e dominação ao longo da história humana, enfatizando como diferentes sociedades definiram, negociaram e resistiram a estruturas de poder. O capítulo aborda a natureza da liberdade em contextos sociais e políticos, questionando noções convencionais de que a dominação e a hierarquia são inevitáveis ou inerentes ao desenvolvimento humano. Os autores iniciam discutindo como a liberdade é frequentemente entendida de forma limitada no mundo moderno, principalmente em termos de liberdade individual ou política. Eles argumentam que as sociedades do passado frequentemente concebiam liberdade de maneira mais ampla e prática, incluindo aspectos como liberdade de movimento, a capacidade de mudar de local ou comunidade como forma de evitar coerção ou dominação, liberdade de desobedecer, a possibilidade de recusar ordens ou resistir a líderes sem enfrentar retaliações severas, liberdade de reorganizar relações sociais, a autonomia para redefinir a estrutura social ou política quando necessário. Essas formas de liberdade, argumentam os autores, eram frequentemente exercidas em sociedades que os historiadores modernos consideram simples ou primitivas. A dialética entre liberdade e dominação. Graeber e Wengrow examinam como, historicamente, a liberdade tem sido limitada por sistemas de dominação. Eles mostram que a dominação não é apenas uma questão de controle físico, mas também de controle simbólico e ideológico. A dominação pode surgir de várias fontes: violência física, como em sociedades militarizadas ou com elites que monopolizam o poder coercitivo. Controle econômico, por meio de dívidas, redistribuição desigual de recursos ou dependência econômica. Ideologias culturais ou religiosas, que justificam a autoridade ou criam hierarquias naturais. Apesar dessas formas de dominação, os autores argumentam que a resistência e as alternativas têm sido constantes na história humana. Exemplos históricos de liberdade e dominação. Os autores utilizam exemplos históricos e arqueológicos para ilustrar as tensões entre liberdade e dominação. As sociedades ameríndias, eles destacam como muitas culturas indígenas das Américas, incluindo os iroqueses, organizavam suas comunidades de maneira que permitia ampla liberdade individual e coletiva, enquanto resistiam à formação de hierarquias fixas. As primeiras cidades mesopotâmicas, enquanto algumas cidades-estado se tornaram hierárquicas e centralizadas, outras experimentaram formas mais horizontais de organização social e política. As culturas nômades e seminômades, grupos como os citas ou os povos das estepes eurasiáticas, frequentemente resistiram a estruturas centralizadas, mantendo formas de vida que valorizavam a liberdade de movimento e a autonomia. Esses exemplos mostram que as sociedades humanas frequentemente buscaram maneiras de equilibrar liberdade e ordem, sem necessariamente recorrer à dominação.
O papel das estruturas flexíveis. Graeber e Wengrow enfatizam que muitas sociedades do passado a dominação por meio de estruturas sociais flexíveis. Em vez de estabelecer instituições rígidas, elas frequentemente mantinham lideranças temporárias, líderes que assumiam poder apenas em contextos específicos, como tempos de guerra, e que não detinham autoridade permanente. Decisões coletivas, mecanismos de tomada de decisão em que todos os membros tinham voz, evitando a concentração de poder. Mobilidade social e geográfica, a capacidade de se mover ou formar novas comunidades, dificultando o controle centralizado. Liberdade como experiência vivida, os autores argumentam que, em muitas sociedades pré-modernas, a liberdade não era apenas um conceito abstrato, mas uma experiência vivida. Isso incluía a capacidade de questionar ou desafiar líderes sem medo de represálias, a prática de formas de organização social que permitiam diversidade e flexibilidade, o uso de tradições e mitos como ferramentas para justificar a igualdade e resistir à hierarquia. A modernidade e a perda da liberdade. Graeber e Wengrow sugerem que, com o advento do Estado moderno e do capitalismo, formas mais rígidas de dominação começaram a prevalecer, limitando muitas das liberdades anteriormente praticadas. Eles questionam a ideia de que as liberdades modernas, como direitos políticos ou civis, são superiores às liberdades mais amplas exercidas em sociedades do passado. Conclusão: o futuro da liberdade. Os autores encerram o capítulo destacando que a liberdade não é um estado fixo, mas algo que precisa ser constantemente renegociado e defendido. Eles sugerem que a história humana oferece exemplos ricos de como resistir à dominação e criar formas de vida mais igualitárias. Ao questionar narrativas tradicionais sobre o poder e a hierarquia, eles convidam os leitores a imaginar futuros alternativos, baseados em possibilidades que já existiram no passado. Este capítulo desafia a visão de que a dominação é uma característica inevitável das sociedades complexas e propõe que as experiências humanas com liberdade são muito mais diversificadas e inspiradoras do que geralmente se reconhece. Na conclusão de The Dawn of Everything, Outra História Possível, David Graeber e David Wengrow resumem as ideias principais do livro, reafirmando a premissa central de que a história humana não precisa ser entendida como inevitável de progresso em direção à dominação, hierarquia e desigualdade. Em vez disso, os autores defendem que a história é caracterizada por uma complexidade e diversidade de experiências sociais, políticas e econômicas, nas quais as sociedades humanas experimentaram diferentes formas de organização, liberdade e poder. A conclusão oferece uma reflexão sobre as alternativas que podem ser adotadas para um futuro mais igualitário e justo. A rejeição do progresso linear. Os autores afirmam que a narrativa tradicional sobre o desenvolvimento das sociedades humanas, que vê a transição do primitivismo para a civilização como um caminho inevitável de progresso, está profundamente equivocada. Essa visão, que foi construída durante os séculos XVIII e XIX e que ainda predomina, sugere que as sociedades de caçadores-coletores eram primitivas e que a adoção de agricultura, sedentarismo e hierarquia social foi uma melhoria natural. Graeber e Wengrow refutam essa ideia, argumentando que, na realidade, muitas sociedades antigas buscaram ativamente formas de organização social alternativas e não hierárquicas, e que essas formas de vida poderiam oferecer lições valiosas para o futuro. Diversidade de possibilidades históricas. A história humana é mais rica e mais variada do que a narrativa dominante sugere. Graeber e Wengrow mostram que as sociedades humanas experimentaram uma gama extraordinária de maneiras de viver, muitas das quais não estavam baseadas em sistemas de dominação ou em hierarquias rígidas. Desde comunidades que praticavam formas flexíveis de liderança e governança até outras que evitavam a concentração de poder, os autores destacam que a humanidade sempre teve a capacidade de explorar múltiplos caminhos para organizar suas vidas. Eles concluem que, ao invés de ver o passado como uma sucessão de inevitáveis passos rumo à centralização do poder, deveríamos reconhecê-lo como um campo aberto de possibilidades. A liberdade como uma prática contínua. Em vez de ser algo conquistado uma vez por todas, a liberdade deve ser vista como uma prática contínua e dinâmica. Graeber e Wengrow argumentam que a luta por liberdade sempre foi uma parte integral da experiência humana.
Mesmo em sociedades com formas rígidas de hierarquia, houve resistência constante e tentativas de reorganizar a estrutura social e maneiras alternativas de exercer poder. A liberdade para eles é uma experiência vivida, que não depende apenas de direitos ou de garantias formais, mas de práticas cotidianas que permitem aos indivíduos e comunidades manterem sua autonomia e capacidade de agir coletivamente. A necessidade de imagem de futuros alternativos. A principal lição do livro é a importância de reimaginar o futuro com base nas lições do passado. Se as sociedades antigas puderam experimentar diferentes formas de organização social, política e econômica, isso sugere que também temos a capacidade de criar novas formas de viver juntos, com menos desigualdade e mais liberdade. Graeber e Wengrow encorajam os leitores a desafiar as narrativas que impõem a ideia de que o capitalismo, o Estado centralizado e a hierarquia são os únicos caminhos possíveis para o futuro. Eles sugerem que o estudo de práticas passadas de liberdade e resistência pode inspirar alternativas criativas para a organização das nossas sociedades no presente e no futuro. A história não está definida. Finalmente, os autores concluem que a história não está predestinada. A humanidade sempre teve a capacidade de fazer escolhas, mudar de rumo e criar novas formas de organização. O futuro não é uma linha reta, mas um campo de possibilidades. E a nossa capacidade de imaginar outros futuros está diretamente ligada à nossa compreensão das alternativas do passado. Graeber e Wengrow nos convidam a deixar de lado a ideia de que estamos presos a uma narrativa de dominação e desigualdade e a considerar a rica diversidade de formas de vida que as sociedades humanas experimentaram, reconhecendo que outra história, mais justa, igualitária e livre, é de fato possível. Conclusão final. Graeber e Wengrow, assim, encerram The Dawn of Everything com uma mensagem otimista e transformadora. A história humana é mais flexível e cheia de possibilidades do que a maioria das pessoas imagina. E a chave para construir um futuro mais justo está em reimaginar o que podemos ser, baseados não apenas nas lições do passado, mas também na nossa capacidade coletiva de agir e mudar o presente.